Boa tarde! Temos muitos jogos hoje pelas quartas de final do nosso rachão de agosto, que começa em agosto, mas vai terminar agora em setembro. E o primeiro jogo de hoje, a gente tem um jogo da categoria C entre o Junior Horn e o Enzo Corda. É um jogo bem interessante, os dois bem agressivos, né? Atacam bastante. O Júnior é caneta e o Júnior Horn clássico, e o Enzo Corda clássico. E os dois têm técnica boa. O Júnior tem saques difíceis, tem variação de saque, tem um ataque de forehand pesado, forte. O Corda joga bem dos dois lados, abrindo, controlando, se movimenta muito bem. Acho que vai ser um jogo bem interessante. Vamos dar uma olhadinha se os atletas já estão na sala. Ainda não. Vamos dar mais um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu estou com o código da sala correto. A princípio, sim. Então vamos aguardar. Vamos aguardar e ver como é que esses meninos vão apresentar o jogo hoje, valendo uma vaga na semifinal, né? Conferir aqui os dados desse jogo na nossa tabela. Nós temos aí uma tabela de jogos para todo mundo colocar aí os jogos, né? Assim, os horários para a gente saber para poder streamar. Então, estou dando uma olhadinha aqui só para ver se está tudo certo. E a princípio está. Agora é só esperar. Vamos esperar, dando uma olhadinha de vez em quando ali na sala. Pessoal que está no chat aí, que está acompanhando, me diz como é que tá, se tá bom de volume, se a imagem tá ok. Vamos ver aqui na sala como é que eles estão. Aí os dois já estão na sala, que maravilha. Só que eu não estou conseguindo entrar. Hum, então eu vou reiniciar o meu jogo. Espero que na sala esteja tudo certo para eles. Senão a gente já manda mensagem para todo mundo aqui. Para reorganizar e ir para outra sala. Vamos lá, vamos tentar entrar na sala de novo. Hum, só o Enzo agora está na sala. Vamos dar mais um segundinho então para ver se o Junior Board consegue entrar. A princípio o Júnior estava na sala quando eu entrei ali, eu vi que os dois estavam, só não conseguiam conectar, né? Coisas de tecnologia, meus amigos. Coisas de tecnologia que a gente nunca vai entender direito porque que uma hora dá certo e outra hora não dá. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Liguem seus microfones aí se vocês estiverem me ouvindo. Opa, alô, Vocês estão me ouvindo? eu Tá, tô. então falem comigo. Por que que vocês estão aí do mesmo lado? Deu alguma coisa errada na hora de entrar? Eu acho que só quando eu começar a partida Não, então calma. Ah, a gente já vai começar já. vocês vão começar já? Vocês não vão aquecer nada? Tá tudo certo já? Não, Sim? tá tranquilo. Tá. Júnior, só para saber, eu não tô te ouvindo, tá? Não sei se você está falando alguma coisa, talvez seu microfone esteja desligado. Mas tudo bem também se tiver. Se vocês estiverem se ouvindo, tá tudo certo. Então, se vocês forem. Aí, agora deu. Aí, ótimo. Beleza. Então, vocês podem fazer o aquecimento aí, comecem a hora que vocês quiserem. E bom jogo para vocês. Nós já estamos ao vivo, tá? Beleza. Talvez algum probleminha ali com o
o microfone do Júnior, né? Não sei se ele tava falando alguma coisa ou não. Dava para ouvir o Enzo Corda falando, mas o Júnior não. Mas tudo bem, acho que já tá tudo certo ali. Os dois estão conseguindo aquecer. Vamos. Eu vou ter que corrigir esse placar, né? Na hora que eles começarem. Bom jogo. Começou o jogo, eu vou só corrigir o placar ali certinho, porque eles tiveram que desistir do jogo ali por algum motivo, antes mesmo de começar. Então vamos lá fazer essa correção, porque esse é o primeiro jogo entre eles, né? Hum, Vou corrigir aqui o placar. Pronto, agora tá certinho, placar atualizado, tudo funcionando. Vamos acompanhar esse jogão aí de quartas de final da categoria C. Então, o Enzo Corda está aqui do lado esquerdo do vídeo, classista. Do lado de cima está o Junior Horn, caneteiro, do lado direito da mesa ali. Tem tudo para ser um jogo muito equilibrado. Aliás, provavelmente todos os jogos de quartas de final já são jogos muito equilibrados, né? Depende muito do estilo de cada jogador, de como eles vão se adaptar ao estilo do oponente. Bonito agora entre eles, né? O Corda conseguindo controlar mais o jogo nesse início, tanto a parte de jogo de mesa ali, saque e recepção, quanto na troca de bola, né? No rally ele tá levando vantagem, tá conseguindo ser um pouco mais agressivo e um pouco mais consistente também nessas trocas. Bem equilibrado agora esse segundo set, né? O Júnior aí com o saque lateral conseguiu
forçar esse erro de recepção do Enzo e tudo igual de novo, 11-11. Percebam como o Júnior tem essas variações de saque, né, que é difícil de ler e às vezes a bola acaba saindo alta na recepção, que facilita o ataque dele, né? Mais uma vez, um saque bem lateral, o Enzo não tá conseguindo ler direito, né? Tá entrando muito embaixo da bola, a bola tá subindo e ganha agora o segundo set o Júnior. Uau, que rally incrível! Talvez o melhor rally do jogo até agora. Uma sequência de ataques do Corda com bons bloqueios do Júnior. E de novo com saque, né? Ele faz muito ponto com essa variação de saque, ó, por cima e por baixo. Essa é uma sequência que a gente vem acompanhando muito, né, durante o campeonato, nos jogos do Júnior. O Júnior está inscrito em duas categorias, né? A categoria de origem dele é a C, essa que a gente está vendo agora, mas ele também saiu do grupo na categoria B. Inclusive, ele joga hoje as quartas de final da categoria B contra o Devos às 7 horas da noite. Para vocês verem aí como o Júnior está jogando de igual para igual com todo mundo na categoria B também. E tá com match point aí pro primeiro jogo. E confirma, conseguiu ganhar Boa. esse jogo de virada, hein? 1-0 pro Junior Horn contra o Corda. Equilibradíssimo, né? Muito equilibrado. Hoje nós vamos ter vários jogos. Imediatamente depois desse jogo, a gente vai ter categoria A, o TED contra o Reinozawa, para definir o último semifinalista da categoria A. E depois, 2 da tarde, teremos o Paulo Wolverine contra o Henrique Camanho, na categoria C também, para definir mais um semifinalista. E aí depois teremos 2 jogos à noite. 7 da noite, Junior Horn e Devos, né? Categoria B, quartas de final também. E categoria C, definindo mais um semifinalista dessa categoria, o Andy Bastos contra a Renata. Jogos muito interessantes. Vários semifinalistas sendo definidos hoje, né? 5 jogos. Amanhã tem mais jogo. E aí depois a gente já começa a entrar na fase de semifinal. O torneio deve acabar em algum momento da semana que vem, com os jogos finais das 3 categorias. Vamos para o segundo jogo agora acompanhar Junior Horn contra o Corda. Excelente, Sua raquete bugou. excelente bloqueio agora do Júnior. Isso que o Enzo falou que a raquete dele meio que bugou ali, é porque quando a pessoa joga usando o avatar, vendo o avatar, que é exatamente o que a gente está vendo agora, deixa eu falar ali, dar uma ajudinha para eles.
Não, não precisava ter saído da sala. Enzo, só para você entender, aí voltou. Podem começar o jogo. Só para dar uma explicaçãozinha antes que vocês recomecem o jogo, esse bug que às vezes pode dar da mão parecer torcida para você, alguma coisa assim, é um bug do jogo que nem sempre a gente consegue consertar, tá? Então, Ah, é. Não, às vezes beleza. não tem muito o que fazer. O que pode ser feito para melhorar isso é você desligar o avatar para você não ver o avatar dele, ver só o rosto e as mãos, né? A Ah, máscara e as mãos. entendi. E aí você não Beleza, vai parecer que tá torcido, tá? Se você achar que tá estranho, é só desligar o avatar também, tá bom? beleza. Continuar aí, bom jogo para vocês. Tava 1-1, né? Muito bom, vamos lá de novo. Consertar o placar, né? Tá 1-0 pro Junior Horn, na verdade. Aí agora tá certinho o placar. Primeiro jogo extremamente equilibrado entre eles, né? Os jogadores têm características diferentes, né? O Corda, ele ataca e se movimenta sempre já pensando na troca de bola. Não necessariamente ele vai pro primeiro ataque já para fechar o ponto, né? E o Junior Horn já, quando vai pro ataque ali, principalmente ali no lado do forehand, já abre o braço e faz um ataque rápido, tá buscando a finalização. Boa troca entre os dois e tem mais um set points restante o Júnior. Salva o set point 10-10. Teve 4 set points ali, se não me engano, né? O Júnior e não conseguiu fechar. Agora o Corda tem o set points. Consegue uma virada nesse set sensacional. Ah, Paulo, tudo bom? Sim, você tem que acompanhar mesmo, cara, porque já para ir mapeando o jogo do adversário, né? Já sabendo mais ou menos o que esperar. Ainda mais os dois que têm estilos bem diferentes, né? Boa tarde, dona Sônia, acompanhando nossos jogos aí. Bom te ver por aqui. O Reinozawa joga agora mais ou menos 1h15, entre 1 e 1h15 deve começar o jogo deles. Assim que acabar esse jogo aqui da categoria C, vai jogar contra o TED. Tem tudo para ser um jogão, valendo vaga na semifinal. Muito equilibrado o jogo entre esses dois, né?
E tá me impressionando a capacidade de bloqueio do Júnior, né? Porque a gente já conhecia muito bem os ataques dele, ó, esse ataque que ele faz de forehand é muito forte. Ele sempre gira o braço muito rápido em cima da bola para acelerar. Mas nesse jogo ele está mostrando muita habilidade no controle de bloqueio também, contra um jogador que tem bastante volume de jogo, como o Corda, né? Ele está conseguindo realmente fazer bons bloqueios, manter a bola na mesa ali, mesmo quando o Corda está numa sequência boa de ataque. 10-10 de novo, muito, muito equilibrado. É isso que a gente vai esperar daqui para frente, né? Fase final do torneio e ganha o jogo Corda 1-1. Não podia ser mais equilibrado do que isso, né? 12-10, 12-10. Os dois sets desse segundo jogo. Sendo aí o terceiro jogo entre eles. Ah, Matheus aí no chat, na torcida pelo Júnior. Tá equilibrado, viu, Matheus? Vai ter sofrimento, se prepara, viu? Tá com cara de que vai ter drama no final esse jogo. Rodrigo aí na torcida pelo Enzo. Como é que tá o resto do chat aí? Eu tô na torcida por drama, eu tô na torcida por sangue. Eu quero aquele jogo assim 3-2 decidido no vai a 2 do último set. Aquele jogo que a gente fica com a mão suada só de assistir. E o Enzo jogando melhor agora, né? Esse set. Nada definido ainda, tem mais 3 set points. Poderoso, poderoso esse ataque do Júnior, né? Tacou de backhand agora. Conseguiu matar curto e tem só mais um set point o corda, hein? E consegue com uma variação de saque longo por baixo. Jordão tá aí torcendo pro Júnior. Maravilha, galera. Fica na torcida aí, porque eu acho que esse jogo vai longe, viu? Vai atrasar a próxima rodada. Dona Sônia avisa o Ren que a próxima rodada vai atrasar um pouquinho, hein?
Tá com cara de jogo longo entre os dois. Já tem sido, né? Dois primeiros jogos muito equilibrados, esse terceiro jogo já começando também super equilibrado. Probleminha de tracking ali, de rastreamento na raquete do Enzo agora. O Júnior entrando com tudo nesse segundo set do terceiro jogo. Que troca de bola bonita. Os dois estão jogando muito, muito bem. Nível técnico altíssimo. Imagina que isso é só categoria C. Imagina o que os dois da categoria A vão fazer logo depois desse jogo, hein? Dois jogadores brasileiros de super divisão do circuito mundial, né? O Reinozal e o Ted. Jogadores fortíssimos. Não tem favorito para esse jogo. E aqui também não tem. Junior Horn se recuperando, indo para cima agora tentando ganhar esse segundo set para forçar um terceiro set nesse terceiro jogo. Tem 4 set points. Já confirma no primeiro um 7-1. Ó, o Ted tá por aí no chat, ó, Ted. Tá com cara de que vai atrasar esse jogo aí, hein? Seu jogo tá previsto para 1h15. Talvez dê tempo, mas talvez atrase um pouquinho. Mantém o corpo aquecido aí para entrar forte, que o Reinozal tá jogando muito, né? Você vai ter trabalho hoje, hein? Excelente, já o primeiro ponto desse set já excelente, né? Que troca de bola bonita entre esses dois, uma movimentação, colocação de bola. A dica para ganhar do Rei é colocar uma bola a mais na mesa. Boa sorte. O já me forçando o saque às vezes, né? Cometendo algumas faltas, algumas falhas no saque. É, Ted, se cuida, porque o Rei pode jogar 10 jogos seguidos pelo jeito e depois ainda vai sair para dar uma corridinha de meia hora para soltar a musculatura, né? A gente, se fizer isso, é 3 dias de cama. Que equilibrado esse jogo de novo, hein? Que equilíbrio, 8-8 no último set. Lembrando que é uma melhor de 5 jogos, então tem que ganhar 3 jogos. E o Júnior com 2 match points. E consegue confirmar, ganha o terceiro jogo. O Júnior está 2 jogos a 1 para o Júnior. Se o Júnior ganhar o próximo jogo, acaba o encontro entre eles em 3-1, hein? Gustavo aqui no chat, sou o Júnior desde criancinha. É, tá equilibrado, hein? Eu não estaria tão confiante assim. Vale a torcida, mas o jogo tá equilibrado, pode ir para qualquer lado, hein? Quando o Júnior consegue impor o jogo dele de saque e ataque de terceira bola, ele fica realmente muito perigoso. Mas o Corda tem uma movimentação e uma troca de bola muito eficiente também. Então, jogo muito interessante para a gente assistir, né?
São do quarto jogo, agora para o Enzo Corda é ganhar ou ganhar para forçar um decisivo quinto jogo, né? Toda a pressão aí em cima do Enzo nesse jogo agora. Para você que de repente nunca jogou tênis de mesa virtual, essa regra é um pouquinho diferente, adaptada para o tênis de mesa virtual para prevenir erros, às vezes de rastreamento de controle, algum, né, bugzinho do jogo. Quando você joga a bola para cima, no tênis de mesa convencional, se você jogou a bola para cima, ela já está em jogo, você tem que sacar obrigatoriamente. Se você não sacar, você perde o ponto. No virtual, não. Se você joga a bola e a bola sai errada da mão por algum motivo e você não saca, você pode jogar, desde que a bola não bata na sua raquete, você pode tentar de novo jogar a bola para cima, né? A gente viu acontecer ali umas 3 vezes com o Enzo na sequência de saque anterior, porque às vezes o controle simplesmente lança a bola errada, pode ter um erro ali de sensibilidade do controle, né? Então, para não ter problema ali, acaba eles acabaram adaptando essa regra ali para ficar tudo tranquilo, para não ter nenhuma injustiça, né? Fala, Maurício. Olha, cara, se vai ter mais 2 partidas, eu não sei. Essa pode ser a última, mas tá super equilibrado, viu? Todos os jogos muito equilibrados. E uma coisa boa do tênis de mesa virtual, bom, tem mais um set point ali, o Enzo, né? Consegue com a mesma variação de saque da outra vez, sacando longo por baixo, com o efeito pouquinho para baixo. Outra coisa que é diferente também no tênis de mesa virtual, essa é uma vantagem, na verdade, do tênis de mesa virtual, é que não tem aquela discussão se a bola pegou na casquinha ou pegou na lateral da mesa, né? Não existe a interpretação de um árbitro que pode errar, então não tem discussão. O jogo ele sabe exatamente aonde pegou e dá o ponto para quem realmente fez o ponto, né? Então essa é uma coisa boa. A gente vê muitas vezes em campeonatos essa discussão, né? É raro acontecer, mas toda vez que acontece dá uma discussão, né? De uma bola na casquinha que às vezes tem dúvida se pegou na casquinha mesmo, se pegou na lateral da mesa. E o Júnior ali, o Corda ali foi arrumar o óculos dele, e aí o Júnior sacou, não estava vendo, né? E aí depois um fair play ali do Júnior acabou dando um ponto pro Corda. Isso é uma coisa que os jogadores às vezes têm que se atentar. Os dois são relativamente novos no tênis de mesa virtual, né? Quando você vai parar para arrumar alguma coisa, liga o microfone antes. A gente tem um botãozinho no controle da mão que não segura a raquete, que dá para deixar ligado ali. Quando você aperta aquele botão, esse é o botão analógico do controle, né? Você abre o seu microfone. Então, dá um toquinho no botão, abre o microfone e pede para o adversário esperar. Porque às vezes ele não está vendo que você está arrumando alguma coisa. E se ele saca aqui, não tem como voltar o ponto, né? O jogo entende que foi ponto e pronto, não tem como voltar, né? Então isso é uma coisa que a experiência às vezes traz pra gente, né? Para não complicar, tudo se encaminhando aí para um terceiro set, o Júnior confirmou. E agora, esse próximo set, o Corda tem que ganhar de qualquer jeito para forçar um quinto e decisivo jogo entre eles.
E aí, galera do chat, o que que vocês acham? Vai ter o quinto jogo com muito drama ou o Júnior consegue ganhar esse set? Pera, pera. Não tô vendo sua raquete. Como é que eu faço aqui, Vlad? Não tô vendo a raquete dele? É só. O que você pode fazer é o seguinte, você só abre ali, clica na sua foto ali do menu. Deixa eu fazer isso junto com você para saber. Clica na foto, aí vai ter, aí embaixo da foto vai abrir a tela na sua frente, Customize Avatar, vai estar escrito alguma coisa assim. Aí você vai em Avatar Settings e ali você tira a primeira opção que é Show Opponent Avatar. E aí você não Agora vê foi. o avatar dele. Deu certo aí? Beleza, perfeito. Maravilha. Bora. Isso que a gente fez é pro Enzo Corda não ver o avatar do Júnior. Porque às vezes tem um bugzinho às vezes do jogo que a mão fica meio virada, fica meio estranha e pode atrapalhar. A maioria dos jogadores mais experientes aí, de mais alto nível no jogo, estou falando nível mundial já, tá? Normalmente eles jogam sem ver o avatar. A maioria deles prefere só ver a máscara e as raquetes, e as duas mãos, né? O controle e a raquete, justamente porque às vezes o avatar da pessoa também, às vezes tem uma roupa muito estranha que te tira atenção, às vezes a posição do cotovelo do avatar não é correta, fica um pouco estranho. E aí pode te confundir um pouco, né? Eu mesmo nunca uso o Avatar para jogar. Eu sempre jogo da forma antiga, né? O jogo há 2 anos e meio atrás ainda não tinha essa opção de Avatar, né? Isso foi feito, não lembro exatamente quando, talvez há uns 2 anos, 1 ano e meio atrás que começou a ter Avatar, mas antes não tinha. Então esse pessoal que está chegando agora no jogo, claro que é mais legal ver o avatar, né, para jogar, dá uma sensação, né, que você está jogando, vendo quase que o corpo todo ali do oponente, é muito legal. Mas pode acontecer isso de confundir um pouquinho às vezes o posicionamento. Então, eu prefiro para competição nunca ligar o avatar. Toda a Sônia torcendo pelos dois. Não dá, Sônia. Um tem que ganhar, dona Sônia. Não tem como empatar, né? Não é futebol. Mas eu também tô torcendo pelo que o melhor vença e que de preferência a gente tenha um quinto jogo aí com bastante tensão, bastante nervosismo, que dá um temperinho, né? Só que o Júnior tá a 3 pontos aí, 2 pontos agora de ganhar um encontro todo entre eles, né? Extremamente equilibrado esse jogo. 9-9, errou uma bola mais fácil ali o Júnior. Isso pode custar caro, hein? Tem um match point agora o Júnior. 10-10. É emoção ou não é, minha gente? Do jeito que a gente gosta. Quase errou o saque ali o Júnior agora. Saque lateral funcionou. Tem mais um match point o Júnior. E fecha o jogo. Sensacional. Valeu. Senhores, que jogo! Que jogo entre vocês! Que maravilha de jogo, podia ter ido para qualquer lado. Parabéns, parabéns para vocês aí. Que jogaço. Pessoal do chat aqui torcendo aí para um quinto jogo entre vocês. Não deu, fechou 3-1. E hoje a gente ainda tem o Júnior, né, Júnior? Você volta na categoria B contra o Devos, né? 7 horas da noite, né? Maravilha, parabéns. Enzo, parabéns pela sua participação no torneio. Você cresceu muito durante os jogos. Muito interessante ver o seu desempenho aí ao longo dos jogos, né? E Júnior já garantiu uma vaga aí na categoria C na semifinal. Vamos ver se consegue repetir agora na categoria B hoje à noite, e fazer duas semifinais. Parabéns, meninos, pelos jogos e a gente se vê em breve. Valeu, Vlad. Valeu, um abraço para vocês. Muito bom, muito bom.
1 hora e 10 minutos. Daqui 5 minutinhos a gente pula para o jogo da categoria A entre o Ted e o Reinosal. Então fiquem ligados aí, eu vou fechar esse link do streaming e daqui 5 minutos a gente entra com o jogo da categoria A. Gustavo, agora que eu vi só tem um delay, né? Agora que eu vi só a sua mensagem aqui, eles já saíram da sala e eu não estava escutando o Júnior, né? Então eu não sei se deu algum problema no microfone dele, alguma coisa assim. Então não sei se ele ia conseguir responder ali a pergunta, tá? Vou ficar devendo essa, mas vamos pular para o nosso jogo agora da categoria A entre Ted e Rhinosauer. Obrigado mais uma vez e a gente se vê daqui a uns minutinhos.